Estás atrás de amor, não procura. Vem ter comigo de uma vez. Vais precisar de luvas. Faremos ringue de boxe ou com uvas. Na minha cama, eu e tu, nós dois, sem calções e blusas. Morangos, coquetéis, amarmos todos os meses. Chocolates embaixo da almofada, doces. Yeah, como é que é, pessoal? Eu sou 3H, a.k.a. 300 Boy. Estou na FTV, tornando a sua visão uma realidade. Ora viva, muito boa noite, caro internauta que nos acompanha a partir das nossas plataformas digitais. Este que é o debate político que passa na noite de sexta-feira no seu ecrã. Já está assim no ar para lhe trazer o melhor das discussões, não apenas que tem que ver com a arena política, mas também social, dentre outros aspectos ligados à nossa sociedade moçambicana. Para o dia de hoje não vai ser diferente, temos temas que nós propomos para si e é claro que é porque propomos para que o caro internauta acompanhe também a sugerir que esteja a comentar a partir da nossa página do Facebook, como também do YouTube. Para o dia de hoje vamos primeiro falar sobre o Governo que autoriza, sim, o Ministro dos Transportes e Logística, João Jorge Macombe, a proceder com o concurso. Uma decisão que é tomada neste momento depois de algum cancelamento deste mesmo processo do concurso público. Pelo segundo tema, vamos falar sobre a extradição do empresário moçambicano que esteve detido em Portugal, país europeu. Por último, vamos discutir em relação ao tema também atual que tem sido muito discutido, não apenas em outros órgãos de comunicação, mas também nas redes sociais. Isto é, o Tribunal devolve direitos a António Muxanga de usar então dos símbolos partidários da Renamo. Caro internauta, estes são os temas que nós propomos e agradecemos pela sua audiência até o final desta transmissão. Que comece então o debate. Vamos imediatamente ao ponto que nos traz esta mesa, pelo menos o primeiro, que tem que ver mesmo com o Governo que autoriza o Ministro dos Transportes e Logística a proceder, sim, com aqueles que são os concursos, depois de terem sido adiados num processo que estava envolto a processos, ou melhor dizendo, a indícios de ilegalidade. Vamos tentar perceber a partir das vozes que nós recebemos nesta mesa. Temos mesmo ao meu lado direito o magnífico reitor Júlio Gonçalves, como também o jurista Orlando José. Eles nos vão ajudar a compreender estes temas que nós propomos. Magnífico reitor, muito boa noite. Não vamos perder tempo, vamos mesmo para os pontos que nos trouxeram para esta casa FTV, como também de forma concreta o espaço de debate político. Como é que olha para esta recente decisão do governo de Moçambique? Será que representa, na sua percepção, o reforço da transparência ou então a repetição de práticas que são questionáveis? Muito boa noite. Boa noite, caros telespectadores e aqueles que também nos acompanham a partir de várias plataformas digitais. Antes de tudo, permita-me que eu saúde o meu colega, o Dr. Orlando, por estarmos aqui juntos mais uma vez e agradecer a si por ter nos honrado num convite reformulado para a nossa pessoa. Antes de que eu fale do tema,
permita-me que eu diga um ponto prévio. O ponto prévio é de saudar a todos familiares que aconchegaram aquele cidadão moçambicano de nome Manuel Changue, que sofreu nos tribunais, nas cadeias, a partir da África do Sul, e foi cumprir sua pena nos Estados Unidos e voltou, chegou hoje com saúde, relativamente saudável. Então eu queria encorajar, acompanhei aí nas redes sociais a questão da situação dele, porque companheira, não companheira, familiares, não familiares, algum conflito em volta dele. Mas eu queria aqui, perante as câmeras da FTV, encorajar o Dr. Manuel Changue para que fique mais forte ainda. Perdeu uma parte da sua vida, mas não perdeu a vida. Olhe para frente, como costuma-se dizer, numa gíria africana, em frente é o que é o caminho. Tanta coisa que a gente já perdeu, mas temos que sempre nos erguer, porque a frente que é o caminho. Relativamente à questão da autorização do lançamento do concurso, como são tantos concursos, não sei qual deles estamos a pôr em referência aqui, queria saber qual é concretamente, porque são muitas coisas que o meu amigo, o ministro dos Transportes e Logística, no seu Peloiro, tem muitos desafios lá. Então eu queria, se não houver nenhum inconveniente, que clarificasse, os telespectadores queiram ouvir aí qual é esse concurso, concretamente. Muito bem, magnífico reitor. Talvez não haja espaço para dizer de forma já concreta todos os concursos, no entanto, primeiro o ministro havia, então, estava ligado à Agência Metropolitana de Transportes de Maputo com vista a melhorar a mobilidade na cidade e província de Maputo, talvez de forma mais extensiva. O objetivo destes concursos era justamente este. O Ministro dos Transportes e Logística suspendeu anteriormente estes mesmos concursos por conta de algumas evidências de falhas no que diz respeito à legalidade, mas também corrupção. Ok, agora sim. Eu penso que o fato dele ter mandado cancelar, suspender, de facto, acredito que ele tinha alguns elementos suficientes que o justificassem. E agora que o governo autorizou para que se lançasse novo concurso, eu penso que todos nós, moçambicanos, temos que estar de olhos para ver se de facto esses concorrentes, os que vão ganhar esses concursos, serão legítimos aqueles indivíduos ou aquelas empresas, pessoas coletivas, que na verdade vão realizar atividade sobre a qual nós todos nos beneficiaremos. E aqui há um elemento importante para mim. O elemento importante para mim é que há sinais evidentes de uma luta serena contra a corrupção. Há elementos importantes que podemos aqui levar, transparecermos aqui, que me transpareça, que a ideia do governo é de que o processo tem que ser transparente. Significa que em caso de alguma anomalia, observar-se alguma anomalia, nada obsta que de novo se anule o concurso ou se cancele o concurso provisoriamente até que se crie
outras condições. Também nós, como cidadãos, como me referia, somos chamados à responsabilidade de acompanhar passo a passo para que esse processo seja transparente e nós todos sejamos testemunhos deste processo e, na verdade, ganhe quem melhor apresenta as melhores opções sobre o projeto. Muito obrigado. Muito bem, muitíssimo obrigado, magnífico reitor. Passamos então para si, caríssimo Orlando. Muito boa noite. Eu tenho também um espaço para, em 3 minutos, apresentar os seus pontos prévios, mas olhando para o ponto que nos traz até esta mesa, existem, na sua percepção, garantias de que este novo concurso vai ser de fato transparente, tal como o ministro esperava anteriormente, visto que a real intenção primária da suspensão anterior dos concursos foi justamente a falta de transparência. Quais são essas garantias, se é que existem? Muito boa noite. Muito boa noite. Boa noite ao magnífico reitor, boa noite a Tibelize, boa noite aos telespectadores e fiéis da FTV que nos acompanham através de Instagram, Facebook, YouTube e entre outras plataformas digitais. A questão prévia que os trago aqui são 2 pontos prévios. Primeiro é sobre a questão do Conselho Municipal que, eventualmente, nós sabemos que em Moçambique há falta de emprego, mas infelizmente há uma campanha de apreensão de motorizadas que talvez alega-se não haver licença para a realização da atividade de mototáxi. Eu creio que naquilo que é a nossa realidade como Moçambique não deveria se apreender ou talvez haver a questão de proibição desses concidadãos jovens formados que estão a lutar de uma forma honesta para o seu pão. O que deveria acontecer era uma campanha de regularização desses mototáxis e continuar normalmente com suas atividades, que a partir do momento que há uma a instrução de proibição, isto colocaria em causa aquilo que é a atividade normal desses cidadãos e não vão conseguir colocar o pão nas suas residências. Então, deve ser o inverso. Apelo ao Conselho Municipal para que olhe neste item, tendo em conta que o Estado moçambicano tem condições para empregados moçambicanos, e inclusive até o setor privado. Mas quando tem pequenos empreendedores, de forma honesta, comprar suas motorizadas para exercer suas atividades, deveria-se elogiar-se e talvez o governo em si parabenizar a estes jovens pela iniciativa, não querem roubar de forma honesta. Porque a questão da documentação leva um tempo, porque em algum momento questões burocráticas também leva-se um tempo. Então isto acaba colocando em causa aquilo que é o plano de cada jovem para colocar pão na sua casa. Outro ponto prévio é a questão que aqui só posso trazer em termos de uma síntese, a questão da retirada da imunidade do Albino Forquilha e Venâncio Wangano e, consequentemente, esta audição do Tribunal Supremo. Creio que os moçambicanos devem estar atentos nesta manobra jurídica política que poderia colocar em causa a questão da credibilidade dessas instituições. Nós sabemos de antemão que o processo político de 2024 teve seus contornos que culminou com várias manifestações e também de várias irregularidades. A partir da tomada de posse de Sua Excelência Presidente da República e antes da tomada de posse dele, houve um anúncio na questão da afirmação de existência de fraude no âmbito eleitoral. Significa que neste processo ninguém está limpo. Então é preciso que o Tribunal Supremo, em sua vez, olhe para todos os detalhes. A partir do momento de tomar a decisão e através, mesmo nas questões preliminares do processo, tendo em conta que estamos no momento em que a população moçambicana, o povo, ainda está com fúria. Isto pode nos colocar em causa ou regredir o país em termos das manifestações que podem advir por este processo. E, ademais, os jovens agora também, que já perderam credibilidade na questão do próprio governo atual, por falta de algumas transparências e talvez um posicionamento claro no concernente à gestão da coisa pública e também em vários concursos que andam por aí no nosso Estado. Então, são questões que parecerem nada, mas são muito importantes. Então, nós aqui, eu particularmente apelo ao Tribunal Supremo e aos demais para que olhem nesse sentido, porque é um processo que já tem lá pessoas indicadas, foram julgadas, foram absolvidas, foram condenadas. Então, é um processo que já decorreu e normalmente as pessoas deveriam estar correndo neste lado. Então, quando nós queremos paz, é preciso com que também haja uma contribuição para a paz. Não se pode querer paz de um lado e do outro lado também atiçar fogo. E isto coloca em causa o prestígio dessa Comissão Nacional
de diálogo inclusivo estará fazendo um trabalho retardado, no sentido, porque quando se fala de diálogo inclusivo, significa que todos os componentes, as peças-chave no âmbito da ação política devem ser conectados ou devem ser inclusos neste processo para discutir matéria que foi contestada, que é a questão da transparência eleitoral, também a questão do prestígio e credibilidade eleitoral. Então, todos os intervenientes políticos deveriam fazer parte, porque estamos à procura de paz. Então, quando há uma exclusividade, isso já não estamos à procura de paz. Está-se à procura de paz de outra forma e de outra forma não há paz. E a questão da legitimidade também, das pessoas que fazem parte deste processo eleitoral. Eu creio que mesmo o presidente da comissão, o professor Dr. Edson Macuacua, numa questão de transparência, ele não deveria ser o presidente dessa comissão. Poderia ser uma pessoa da sociedade civil que não faz parte de nenhuma ligação partidária, porque aqui há uma dualidade de interesses. Então, porque não é possível quem precisa de um resultado depois ser árbitro e ele terá que favorecer aquilo que é, em vez de favorecer aquilo que faz parte da sua, dos seus interesses partidários e políticos. Então, eu creio que há um processo conturbado que ainda precisa-se efetivamente fazer um trabalho de base. E ademais, mesmo na primeira fase da escolação pública, não tivemos nenhum resultado. Eu creio que, de uma forma honesta e sincera, antes da segunda fase, deveria-se trazer mais ou menos um relatório de que foi a primeira fase, quais são os elementos que foram acolhidos, por que nós vamos à segunda fase. Porque quando se alastra o tempo, significa que há resultados que foram lá tirados. Então, esse resultado deve vir a todo moçambicano, deveria saber se vamos na segunda fase, naquele período que já foi ultrapassado, foi acrescentado por causa disto e daquilo. Então, isso é transparência. Então, neste processo, estaremos falando da paz, porque a paz não é só o calar das armas, mas também a questão do decurso das conversações de ambas as partes, da civil, políticos, acadêmicos e toda a classe ela social. Então, significa que isto tudo seria mesmo o sinal de que nós claramente queremos a paz. Indo concretamente ao ponto que é do debate relacionado com a questão o governo ter autorizado o ministro de Transporte, Logística e Comunicações para a questão da abertura do concurso. Eu creio que o ministro, no princípio do seu mandato, foi no ano passado, ele teria frisado questões de existir pessoas que estão lá há anos e que os concursos não são transparentes. E este processo sempre sofre algumas alterações ou por outras. As mesmas pessoas que lançam o concurso são as mesmas que têm suas empresas a concorrer e ganham esses concursos. Então, ele verificou nisso que não havia transparência para a questão desses concursos. Estão a falar de melhorias de transporte a nível da cidade e também estão a falar de questão de transparência no concurso de concessão do Porto da Beira, se não estou a errar, Nacala. Então, tudo isto requer uma transparência, uma verdade, uma realidade naquilo que concerne a questão da coisa pública. Porque a partir do momento que não há gestão boa sobre a questão de transporte, por exemplo, na zona metropolitana de cidade de Maputo, por exemplo, significa que o transporte será deficitário. E isso não pode acontecer. É necessário que o governo tenha a sua responsabilidade através do Ministério do Pelouro, que é o Ministério do Transporte, na qualidade do ministro do Macombi. Isto tudo significa que a preocupação do ministro neste momento, pelos sinais que nós vimos quando parou-se desse concurso, é que não houve transparência. Falou-se a questão de corrupção, falou a questão de favoritismo, falou-se a questão de nepotismo nesses concursos públicos, falou de nhongas. São assuntos que preocupavam o cidadão moçambicano. Então, nessa vertente, se de facto houve uma correção neste período que houve uma pausa, vamos ver, aposto agora por abertura do concurso, que tipo de serviços de qualidade serão prestados após esta paragem e depois desta opção do governo. Se de facto o ministro teve uma causa justa, uma causa clara, que é para o concurso, para reorganizar a casa e também trazer transparência nos concursos públicos, nós veremos agora. Então, porque não se pode, talvez, trazer, vamos lá, numa primeira fase, aí nos vemos as ações, se há garantia ou não. A garantia ela existe após o início do concurso, que é o concurso e que são os que estão a concorrer e como estão a gerir aquela parte do concurso ganho. Então, se a transporte na cidade de Maputo vai melhorar, não só a cidade de Maputo, a nível do país, como se vai melhorar, haver mais privados a operar, ou o setor do Estado vai aplicar mais, aliás, vai introduzir ou vai colocar mais meios de transportes para facilitar a locomoção de estudantes, funcionários públicos, privados e por aí em diante. Então, isso tudo é um pacote, porque se de facto ele parou por causa disto e talvez ver outro grupo com o mesmo
com o mesmo modo operante, então nada foi feito. Então a garantia não existe. Significa que só mudou das peças e o modo operante é o mesmo. Então não é isso que nós esperamos desse Ministério, mas esperamos de mais transparência e esperamos que também tenha combatido a questão da corrupção dentro dos concursos públicos, né? Porque isso é... O Estado gasta mais dinheiro para pessoas quase que praticamente não fazem daquele Ministério, essas coisas como se tratasse de coisa comum. Faz como uma espécie de gestão privada e individual, isso não pode. Mas muito bem, Orlando, como é que se pode de fato garantir que há mesmo transparência em todo esse processo, especialmente neste novo concurso que é aprovado pelo Governo? É simples, eu acho que para haver transparência é simples. Todos os concursos devem ser colocados, serem vistos, serem conhecidos quem são as empresas, tempo de construção da empresa, porque nós sabemos que aqui em Moçambique é normal que alguém custou uma empresa hoje, amanhã vai ganhar o concurso. Não tem nenhuma experiência de serviços no meio, vamos lá, de transporte, ou de questão de estradas, ou manutenção de estradas. Então não pode. Então é preciso que, agora aberto o concurso, deve-se publicitar, né, qual é a área que se precisa de umas empresas que vão concorrer, para que tipo de serviços vão prestar. Isso significa que é o primeiro sinal. Colocar as empresas, a sua documentação, autorização, tempo de operatividade na área específica e quais são os concursos que talvez teriam feito um trabalho que se espelhe a garantia da aprovação daquela empresa que ganhou. Então, tudo isso seria um sinal de transparência. Mas, para o mundo que faz tudo no gabinete, por exemplo, não se via só vai se anunciar o concurso e anunciar o seu resultado, sem se conhecer as empresas. Então, aqui haverá uma dúvida. A garantia principal é por-se as empresas em linha organizada, por forma hierárquica, qual é a primeira empresa, a segunda, a terceira, e que tipo de vaga que foi concorrido. Isso é possível, isso não precisa de nenhum trabalho técnico, é só chamar a imprensa e anunciar. Então isso estaria a mostrar a questão de transparência, que é a garantia de que de facto atingir a transparência deste tipo de concurso. E isso ajudaria-nos a o que o Magnífico aqui estava a referenciar, a questão de credibilidade do Ministério, a questão de postura, né, na qualidade do ministro e também na posição que ele ocupa. Então, isto é muito. Então, estaria-se aqui também as pessoas terem a capacidade de controle. Que tipo de concurso para que área? Porque o Ministério, na verdade, tem várias áreas que precisam desse tipo de transparência. Então, falando de manutenção de estradas, estamos falando de transporte, tudo isso requer uma transparência. Então, a única garantia principal seria neste modelo, na minha ótica de ver. Muito bem, muitíssimo obrigado. Caríssimo Orlando, passo então para si, Magnífico Reitor, já para fazermos a transição para o próximo tema, que tem que ver com a extradição do empresário moçambicano para o território nacional detido em Portugal. É um empresário que foi detido em Lisboa, Magnífico Reitor, acusado de envolvimento em crimes como branqueamento de capitais, fraude e associação criminosa, envolvendo valores superiores a 140 milhões de dólares. Acredita que esta extradição deste cidadão envia uma mensagem forte de que Moçambique é de fato contra a impunidade? Sim, sim. Naturalmente. Olha, é aquilo que nós, em algures, teria afirmado que nós perdéramos uma oportunidade tão ímpar em o antigo ministro das Finanças, Economia e Finanças, ter sido julgado fora de Moçambique. Porque tudo que ele disse lá, muitos de nós não temos conhecimento, não sabemos o que é. Então, este moçambicano também está envolvido em dólares. Seu dólar também é americano, porque não foi não foi julgado lá nos Estados Unidos. Não levaram para lá diretamente para os Estados Unidos, ser lá porque o dinheiro é americano. Entretanto, o que eu quero aqui dizer? Eu quero dizer o seguinte: nós temos uma reputação internacional no âmbito de combate de drogas, de corrupção, etc, 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 etc. E isso, o chamamento que o país faz à comunidade internacional, a comunidade internacional está a apoiar, está a ajudar. Não é por acaso que, por exemplo, muitos países africanos estão a perder a credibilidade com o Banco Mundial.
estão a perder credibilidade com FMI, está a ver? Está a perder credibilidade com os próprios Estados Unidos, apoios. Mas, entretanto, Moçambique está lá. Por quê? É por causa da sua forma de ser e de estar alinhado no combate contra os males que a sociedade enferma. E já com ele, com a deportação do tal moçambicano que está cá, vai ajudar a nossa sociedade, vai ajudar as autoridades judiciárias do país a conhecer quem são outros moçambicanos ou outras pessoas que com ele se aliavam, não é? Que aliaram-se, que eram sociedades para, portanto, destruir ou delepitar a economia nacional. Portanto, eu penso que é um passo muito significativo e isso é graças àquilo que eu sempre costumo dizer, a diplomacia silenciosa do presidente Chávez. Muito bem, obrigado, magnífico reitor. Mas uma outra pergunta em relação mesmo a este tema. Este cidadão foi detido especialmente por conta do crime de branqueamento de capitais. Acredita que o combate ao branqueamento de capitais em Moçambique está a ser de fato eficaz ou há lacunas ainda por se sanar? Bom, eu penso que as lacunas sempre vão existir, porque esse processo, esse branqueamento de capitais envolve muitas pessoas. Ele foi detido, com ele tem outros, existem mais outros grupos, vários grupos, mas é um passo significativo. É um passo significativo que vale a pena registrar. Aliás, nós nas matemáticas dizemos, para eu ter um conjunto de 100 elementos, parto de um conjunto singular, com um único elemento. Então partimos de 1 para 100. Partimos de 1 para 1 milhão. Então, é mais ou menos, eu penso que são bons sinais, temos que respeitar, temos que agradecer, temos que dar força às pessoas que estão ligadas com esse processo de investigação. Obrigado, magnífico reitor. Passo então para si, caríssimo Orlando, ainda melhor porque é jurista, certamente sabe alguma coisa a dizer em relação a isto, se já lidou com casos semelhantes. Na sua percepção, olhando para este tipo de crime que envolve uma rede transnacional, isto é, com ramificações em vários países, acredita que Moçambique tem capacidade institucional para julgar casos complexos como estes? Bom, a nossa realidade com instituições jurídicas como tal, temos sim a capacidade, razão pela qual é que o cidadão Gafur está em Moçambique. No acaso, há um trabalho que foi feito a nível dos países, vamos lá para Portugal e Moçambique, para a sua possível extradição para Moçambique. Isto não foi o acaso do céu, mas foi um trabalho jurídico que foi feito a nível do Ministério Público e em coordenação com a de Portugal. E ele está já aqui em Moçambique. E é uma coisa muito engraçada neste processo. Estamos a falar que o Gafur, é Gafur, né? Gafar ou Gafur, não era o nome. Ele é um dos envolvidos, porque é um grupo de 40 cidadãos e cerca de 32 sociedades. Significa que é uma rede complexa que parte, como dizia Magno, parte de um até chegar ao último elemento. Então, nessa investigação, outros talvez são fugitivos até agora e outros também são caras que ainda não estão visíveis. Então, significa que essa rede não é só o rosto deste senhor, mas com a chegada deste já será um início, né, para encontrar os demais, porque não é só ele como tal, existem outros são invisíveis, as empresas são conhecidas, tem que saber quem é responsável pela abertura da empresa Y e essa empresa dedicava-se em quê, as receitas que pedia do Estado, essas faturas todas, como que eram emitidas e os impostos eram canalizados aonde, é muita coisa. Então, aqui é uma rede meramente complexa, mas também fácil, porque é complexa quando não existe nem sequer um elemento. Mas, a partir do momento que já se encontra um, ou dois, ou três, ou quatro, significa que já está com o pé já avançado.
E isto significa que, mais uma vez, que o nosso Ministério Público tem vontade de trabalhar. Esta situação está a acontecer graças ao empenhamento, né? Porque se não existe empenhamento, tal não é acontecer nada. O que deve acontecer é que deve-se, no final do processo, apresentar os resultados. Moçambique tem que ser esclarecido. Neste momento, sabe-se que está fulano está detido por causa deste aquele assunto. Mas na acusação, do poder da destruição, processo em si e tal, deve também trazer aqui então a questão das fases deste processo. Porque sempre vai ser alguém a querer insistir. E nós estamos a contar a questão dos prazos, da destruição, do processo, primeira fase do interrogatório, segunda fase, essas questões. Não, são fases que interessam a nós acompanharmos para e passo, porque estão a falar de 140 milhões de dólares que lesaram ao cofre do Estado. Não é pouco dinheiro. Aí estaremos com sala de aulas abertas, estão a falar de livros, estão a falar de estradas esburacadas, estamos a falar de salários que hoje temos funcionários públicos que não estão a receber as suas promoções já há mais de 3 anos, temos horas extras de professores que não estão sendo pagos, temos hospitais que não têm medicamento. Então, esse dinheiro é de interesse público, porque esse dinheiro vai ser aplicado para satisfazer essas áreas que têm essas necessidades. Então, eu creio que com esta ação há que parabenizar o Ministério Público, que está fazendo um trabalho belíssimo até neste momento, nesta vertente, e então vamos ver quais são os contornos do processo. Porque o que acontece é que, eventualmente, é normal que esse cidadão amanhã ganhe a liberdade de receber, é normal, né? De lei, dependendo da complexidade dos casos, isso é normal, mas é preciso com que traga-se algumas garantias de que esse processo está a ser acompanhado normalmente, porque senão vai ser que nem aqueles processos de novela, em que no início há fogo, no meio, depois está a arrefecer e no final já não existe nada e não há nenhum esclarecimento. Então é preciso que todas as sociedades sejam arrastadas e esses concidadãos de número de 40 sejam encontrados para uma responsabilização que vai trazer, porque a questão que não é cadeia muitas das vezes, porque quando formos a ver, a pessoa vai para a cadeia, o Estado gasta mais. Por dia, acho que o prato está 750 a 1.500 por dia para um recluso. E isto é muito dinheiro. E depois, se a cadeia fosse a solução, muitos problemas do Moçambique teriam sido resolvidos. Mas, infelizmente, já tendo em conta que a cadeia não resolve nada, simplesmente vai privar alguém e vai comer lá de bora e não produz nada. Simplesmente vai a Machamba, regar as hortas, voltou. E aquelas hortas, em algum momento, até para o próprio governo, sim, não sabe se de facto canaliza ou não. O centro social fica sem alface, sem couve, sem repolho, sem cebola. Então, eu creio que deve existir outra forma de penalização, no que não seja morte, e que também não é privar de liberdade de alguém, também não é nenhuma solução. Tem que haver outras vias de alternativas para que este indivíduo seja útil para o Estado moçambicano, porque este lesou. Ele lesou, vai à cadeia, vai comer. Não seria assim. Lesou de uma atividade que vai produzir para o próprio o sustento do governo e também que vai trazer resultado depois desse investimento. Porque vamos já ver. Vamos lá, por exemplo, vou trazer um caso muito que era muito polêmico, Daniel Balzinho. Ficou 11 anos na cadeia. São muitos anos. Ele comia do melhor do bom. O que o Estado rendeu? Não rendeu nada. Só privou de liberdade, né? E depois não aconteceu nada. Então é preciso que a pessoa vá trabalhar. Antes seja aquele sistema de pulseira eletrônica, né? Põe aquela pulseira, a pessoa, o indivíduo vai produzir. O Estado vai controlar as receitas para o cofre do Estado. São impostos, a empresa que a pessoa tem. Esta será uma alternativa boa para a questão de privacidade. Diferentemente, por exemplo, de um verificador que tirou a arma ou faca, matou alguém, esse já não. Mas esse tipo de criminosos tem que ser aproveitados para a produção do próprio Estado. Temos vários setores ali que não têm bons. Então, esses indivíduos que aparentemente são criminosos têm uma capacidade de poder ajudar o Estado nesta vertente. Então, a forma como ela é feita, a questão das penalizações, não nos ajuda. E está claro que prejudica os cofres do Estado na produção de comida. Então, isto deve também se refletir no Ministério da Justiça. Então, a questão dessa situação deste cidadão está-se de parabéns, está a trabalhar como deve ser, e nós vamos acompanhar os contornos do processo, como que esse processo vai estar sendo desencadeado, como que vai terminar, e quais são, se de facto o Estado, nesse todo o processo, ganhou alguma coisa ou perdeu mais uma vez, porque quando se faz a extradição, há coisa alguma que o governo está a perder. Então nós queremos ver o Estado a recuperar ativos, que significa que coisa visível, e trazer esses números. Porque quando há relatórios, as coisas de recuperação de ativos também, não há muita claridade aqui. Vimos nas dívidas ocultas, novos news que eles me dizem que recuperou-se tantos imóveis, mas de forma concreta, não viu-se nada, só no relatório. Então é preciso que se mude o operandi das ações das instituições da justiça para que essas coisas possam melhorar.
cadeia não resolve nada, cadeia simplesmente vai prejudicando o cidadão a envelhecer e o Estado também a perder por alimentar esse indivíduo. E não só, dentro das próprias cadeias, há muita contaminação de várias doenças, principalmente tuberculose, porque aquilo está muito cheio e não há espaço para puxar-se ar. Não há cadeia de classe, não há cadeia do pobre, não há cadeia é cadeia, fecho e fecho. Então, isso deve haver melhoria para ver como que isso pode fazer para aquilo que nós prendemos que o Estado não pode perder. O chefe do Estado diz que não, temos que trabalhar para ganhar. Então, esta é a mesma forma também de uma visão para que o Estado também possa trazer um ganho nos cofres do Estado. Muito bem, muitíssimo obrigado, Orlando, mas aproveito para lhe fazer uma pergunta, me atendo àquilo que esteve a mencionar sobre a questão da recuperação de ativos. Qual é, na sua percepção, a estratégia que deve ser usada para fazer a recuperação desses ativos e como é que devem ser utilizados estes recursos? Bom, é simples. Eu creio que temos vários setores que estão em crise em termos de, condições de trabalho, condições condições meramente logística, materiais, financeiros, por isso, etc. Então, quando recupera-se qualquer ativo que seja, deveria se alocar um setor Y. Alocar um setor e ser gestor daquele ativo, essa é uma forma de transparência, porque trazer um relatório de forma comum e não concreta, de forma abstrata, levanta várias dúvidas. Então, por exemplo, hipoteticamente, recuperou-se 20 ativos. Vamos lá, são 20 imóveis. Vamos alocar no Ministério da Justiça sobre gestão do departamento e xixi, e que no final traz um relatório. É um caso concreto. Vai-se alocar ao Ministério Público na Procuradoria xixi sobre gestão do Procuradoria xixi, na Procuradoria de tal fulano. Ministério da Justiça, do Interior, da Educação, idem. Então, aqui já vai se verificar que, de facto, aqui recuperou-se e está sobre gestão disto, porque é o setor do Estado. A questão é a questão de gestão. E ter-se concreto, de facto, aquilo está a servir. Mas, de forma assim, aberta, pairam muitas dúvidas, que até hoje, somos a verificar a questão das dúvidas ocultas, falou-se da recuperação de ativos, mas até agora ninguém está a esclarecer quais são os ativos, onde foram aplicados, o que está a acontecer. Ninguém está a dar nenhum resultado. Então, esta forma de ser deixa em dúvida se, de facto, isto aconteceu ou não. E falando nisso, é preciso também que a área do Pelouro, né, ele seja mais transparente e mais, posso dizer, atuante, em que não deixam aqui que são de ressalvas de muita gente, todos nós, porque estamos em dúvida sobre este setor de opção de ativos, porque não se sabe o que se recuperou, como está sendo feito ou não. Há dúvidas sobre isto. Não querendo descredibilizá-lo, mas sempre pairam dúvida, porque não se sabe de concreto onde que está, o que está a acontecer e como foi alocado, quem é o gestor, quem está a controlar. Imagina, por exemplo, recupera-se um hotel, lá tem funcionários lá naquele hotel. Quem é o responsável daquilo? O Ministério X, mas ok, aonde que presta relatórios? E moçambicano, como vai ter conhecimento, ter certeza que este ativo está sob gestão do Estado e está beneficiando os moçambicanos e deve dar continuidade? Porque nós temos muitos imóveis aqui na cidade, e não só em outras províncias, que simplesmente foram fechadas. Mas antes de ser fechada, dava emprego nos concidadãos. Então, tudo isso deve ter continuidade. Isso seria muito bom para a transparência desses ativos. Muito bem, muitíssimo obrigado, caríssimo Orlando. Daqui a mais um pouco volto para si. Magnífico reitor, continuamos a falar mesmo sobre a questão da recuperação. Qual é que é ou deve ser o impacto econômico para Moçambique se de fato os ativos forem recuperados e o empresário condenado? Bom, acho que a nossa lei está muito clara em volta desses aspectos dos ativos. Portanto, quando alguém é detido por um motivo que seja relacionado com ou tráfico de drogas, ou falsificações disto, ou desvios daquilo, etc., quando é julgado e condenado e provado, portanto, aqui o problema é de provar, porque alguém não pode ser julgado. Há muitas coisas que acontecem, as pessoas pensam que o fulano é aquilo, ou é aquilo, etc. Mas, sem ter sido julgado e condenado. Então, enquanto ele não foi julgado, ainda goza daquela inocência.
Portanto, eu acho que assim que for julgado e condenado, então vai-se arrolar quais são os ativos que devem ser convertidos ao Estado, a favor do Estado. E quando se converte a favor do Estado, estamos a dizer, são convertidos a favor do povo moçambicano. Muito bem, muitíssimo obrigado, magnífico reitor. Caríssimo Orlando, já estamos mesmo a encerrar a discussão em relação a este segundo tema desta mesa. Na sua percepção, no que diz respeito às consequências políticas, o caso pode fechar ou pode afetar a imagem de Moçambique exteriormente, ou com esta extradição para o território nacional, Moçambique fica com ligeiramente uma boa imagem? Bom, eu creio que o interesse maior aqui é fazer o trabalho. O trabalho em si é que dita a questão da credibilidade nessa instituição. Porque em termos de imagem, as interpretações são várias, tendo em conta aquilo que são as nossas realidades com Moçambique. E tendo isto, quando há uma ação igual a esta, o que vai ditar a credibilidade da instituição é o resultado final, que vai mostrar, por exemplo, nos contornos que o processo vai ter. Porque condenar ou não condenar, isto não muda quase muita coisa. O que está em causa é o que o processo vai reproduzir. O processo é que vai ditar se há evidências suficientes bastantes para a condenação, para a absolvição, ou para talvez, tendo em conta se de fato a pessoa vai ser condenada ou não. Isto é o processo que vai ditar, consoante o que a investigação foi decorrendo em tempo. E mais, a imagem de Moçambique, em questões políticas, tem uma outra interpretação, porque os contornos das ações também são concretos. A imagem de Moçambique sobre como que as instituições da justiça funcionam é outra. Isso é o resultado dos contornos desse tipo de natureza do processo. Por exemplo, se formos à área política, tem sua imagem. Se formos à área da justiça como tal, concernente aos tribunais, tem uma outra imagem. E isto também é o momento de fazer eles podem fazer, por exemplo, podemos fazer aqui uma espécie de uma recapitulação ou do estudo, se vale a pena ou não. Porque o fator maior de tudo isso é justiça. A justiça não deve ter cores partidárias, a justiça não deve ter tonalidade de pele de alguém, não deve ter pessoas aliadas a uma justiça como essa. Se formos já ver, por exemplo, em termos sintética, é que há um grupo que aparentemente deve e há um grupo que não deve. E isto também tem em causa a questão do prestígio e a credibilidade de Moçambique. Por isso que até nós mesmos, como moçambicanos, em algum momento, demos nossos pareceres sobre essas questões. Então, mas em concreto, esse assunto do tribunal é que as instituições da justiça que vão ditar se de facto este senhor tem culpa até que medida das várias acusações que ele tem, quais que foram provadas e quais não foram provadas. É o tribunal. O tribunal é independente. O tribunal não depende de nada, depende do processo para tomar as suas devidas posições e decisões de condenação ou absolvição. E a questão da imagem nas instituições, o que vê pecar em algum momento, em alguns tribunais, é esse assunto político. Porque aqui, quando há mistura de assuntos políticos partidários com ações de tribunais, aí já começa a haver o desequilíbrio. Não há equilíbrio aqui. Há aquela situação de que os tribunais são usados para favorecer isto, os tribunais são usados para fazer, então não há aqui. Mas eu creio que depois das eleições do ano passado, já há uma tendência clara dos tribunais sobre esses assuntos, de colocar a lei como é que ela é e como foi ela aprovada. Isso é muito bom. Isso que a gente já temos assistido em várias decisões. Isso dá prestígio aos tribunais. Esses estão no seu lado. Então, o que nós temos que aqui agradecer é o empenho desses magistrados para tomar decisão concreta sobre assuntos também concretos. E isso é que deve acontecer. Muito bem.
Muitíssimo obrigado, caríssimo Orlando. Agradecemos, obviamente, também ao caro internauta por continuar desse lado conosco. Este é o momento de nós passarmos já para o terceiro tema. Falamos agora sobre o tribunal que devolve direitos para António Muxanga. Ele já pode, sim, usar dos símbolos do partido o Renamo, do qual é membro, no entanto, havia sido suspenso por um período não determinado, depois de diversas notícias de que o mesmo partido estaria em conflito e alguns membros estariam a contestar a liderança de Ossuf Momad, considerando que o mesmo está a fazer com que este mesmo partido tenha um pleito, ou melhor dizendo, tenha uma carga eleitoral demasiado fraca. Magnífico reitor, como é que olha para esta decisão do tribunal? Na sua percepção, reforça ou não a percepção de Estado de Direito em Moçambique? Eu primeiro quero saudar o meu amigo, o Dr. Muxanga. Agora já podemos falar a mesma língua, que a justiça em Moçambique funciona, certo, doutor? Parabéns. Eu não quero falar diretamente sobre este assunto, mas eu quero falar esse assunto de uma outra maneira, porque eu tinha que estar lá dentro, perceber melhor o que estão a acontecer, como é que as coisas estão a acontecer. O assunto de partidos políticos, no cômputo geral, é um assunto como nós vivemos nas nossas famílias, nós casados. Quero acreditar que não há ninguém neste país, neste mundo, nesta terra, que lá no cônjuge tudo seja maravilha. Não existe. Mesmo aquelas pessoas que nós vemos que estão excelentes, sempre estão com mãos atadas, etc. Mas em casa sempre existe alguma coisa que não está bem. A diferença que existe, nós nas televisões temos acompanhado pessoas, famílias crescidas, com filhos, pais, etc., a lutarem, a despiram-se, a catanarem-se nas televisões, nas redes sociais. Mas vemos também nas televisões pessoas serenas nos seus lares. Quer dizer, é a questão de como gerir uma família. Significa que as pessoas que não vão na televisão discutem problemas dos seus cônjuges, me parece que tem uma forma de ser e de estar diferentemente daquelas outras pessoas que todo momento estão na televisão. Tem que ser visto porque está a discutir com a esposa, está a discutir com os filhos, com os netos e bisnetos. Também acompanhei um outro partido com maior renome também, que a quando da realização de um 10º congresso, acompanhei nas redes sociais, nas televisões, a realização do 10º congresso em Pemba, a OJM, o Secretariado Nacional da OJM, teria sido suspenso, mas geriram o assunto como geriram. Os que tinham sido suspensos hoje estão no ativo, não vou citar, não vou dizer os nomes, alguns já são ministros hoje, outros são administradores aí, outros são quadros sêniores de vários setores. Também acompanhei pelas redes sociais e televisões, etc., que na realização do 12º Congresso, um quadro sênior, até ex-governante, teria sido impedido de participar do Congresso, teria sido suspenso a uma atividade magna, que era o Comitê Central. Mas nós não acompanhamos nas redes sociais. Quer dizer, despiram-se, mas resolveram, os órgãos internos do partido trataram o assunto como deve ser e as pessoas foram restituídas aos seus legítimos direitos.
Então, o que eu quero aqui dizer? Eu quero dizer o seguinte: provavelmente a questão é como nós gerimos os assuntos. É preciso saber gerir esses assuntos. Mas o caso evidente, a única coisa que eu posso dizer é saudar o meu amigo Dr. Muxanga por ter-lhe sido restituído os seus direitos. Muito bem, muitíssimo obrigado, magnífico reitor. Fala alguma coisa interessante. É preciso saber gerir os assuntos. Caríssimo Orlando, o recurso aos tribunais revela para si maturidade democrática ou falta de capacidade de diálogo interno? Bom, eu acho que a questão do tribunal ter tomado aquela posição verificou-se naquilo que é a matéria de direito. Todas as organizações políticas partidárias são geridas por uma lei. E esta lei não está acima de outras leis. Tem a ver a questão do equilíbrio. E tem a ver questões também de salvaguardar aqui são direitos dos membros e também daqueles que são simpatizantes destas organizações políticas partidárias. Os conflitos das organizações políticas partidárias, em algum momento, elas extravasam os limites por exagero exacerbado. Porque nós já frisávamos aqui em alguns debates que ninguém está acima ou ninguém é substituível quando as coisas não dão. Eu, como sendo líder, devo verificar se de facto qual o balanço que eu faço das minhas atividades. E quando a minha ação, a minha posição não vai de acordo com os objetivos da organização, devo tomar iniciativas, ou pedir apoio, ou deixar o barco para os que se identificam com a causa daquela agremiação política. É assim como é que numa casa, o magnífico deve ter uma razão clara. Se um homem conquista uma mulher, é que tem uma visão de que esta mulher pode construir comigo uma família estável, mas também passível do que de desequilíbrios sociais, porque isso é normal, são seres humanos. Mas se esta mulher não se identifica com a causa da visão de que ela conquistou, também é passível de que de separação ou divórcio. Mas se dentro desse divórcio haver violação dos direitos deste homem ou daquela mulher, também tem o lugar apropriado para que a reposição, que são os tribunais. Então, é de igual forma também ao que o Dr. Muxanga fez. Ele identifica-se com a causa dessa organização política e ele viu que o posicionamento do seu líder não vai de acordo com as expressões da organização político-partidária. E ele sempre frisava sobre esses assuntos. E todos nós assistíamos. Isso não é nenhum problema, não é nenhuma novidade. E ele viu-se a ser violado os seus direitos. Ele logo recorreu a uma instância concreta para a reposição do que ele conquistou por mérito ao longo desses anos todos. Então, isso significa que nenhum líder deve massacrar os seus membros porque falaram, opinaram, criticaram ou também trazer relações de que, olha, o que está a fazer não é errado, esteja a matar a organização, isso não é mau. O que aconteceu ali, nesta situação toda, não é uma Muxanga como tal. É a imagem do próprio líder. O líder ali foi descredibilizado. Ele não é líder como tal. Ele forjava a visibilidade dessa organização político-partidária. Tinha o objetivo, que é fazer sumir, talvez, essa organização político-partidária. Logo, houve pessoas ousadas que dizem que não, isso não pode acontecer. Por isso que agora, vimos agora que foi decidido que este ano ele deve o quê? Renunciar ao cargo. Porque a maioria que estão ali não estão felizes com a forma como ele trabalha. Então, um líder é aquele que respeita os sinais, que também identifica-se pela causa de qual foi construída aquela organização político-partidária. Então, se isso não acontecer, significa que todos os membros ali, mesmo esses que apoiavam a liderança do Yusuf Mahamat enquanto ele está fazendo coisas erradas no partido dele, agora também está em causa. São maus assessores. O assessor é aquele que deve criticar o seu líder, ensinando-o, dizendo com A mais B aonde está a chegar. Isso é ser assessor. Então, quando você apoia coisas erradas em detrimento das suas ambições individuais ou estomacais, então este membro é pessoa não grata para aquela organização. Então, todas as organizações políticas partidárias têm seus problemas. E que recorde, não é a primeira novidade do Muxanga. Vimos também, na altura, o atual ministro de Desporto, quando era membro lá ativo tinha função política partidária, ele
explicava que não. A questão dos conflitos sobre a questão da acusação, do tráfico de drogas, ou qualquer coisa, uma coisa dessa, ele teve que ir para o tribunal para ir acusá-los, ir denunciá-los. E depois o Ministério Público acusou. Então, logo significa que esses problemas são problemas que acontecem em tudo que é casa. Mas para quem sabe que os seus direitos particulares individuais foram violados, não é a organização que vai repor, é o tribunal. Logo, o Xanga fez coisa concreta e certa de ir ao tribunal pedir a reposição dos seus direitos. E idem para outros também que se sentiram lesados, vão recorrer ao tribunal. Então, isto não é moda nova para Moçambique e nem para o mundo. É uma operação, é uma ação estritamente normal num país de direito democrático. É aí onde a visibilidade de que as instituições de direito democrático eles estão a trabalhar de forma transparente para salvaguardar os direitos dos seus concidadãos. E, inclusive, até os partidos políticos, se tiver que um dos membros está a dilapidar, vamos lá para o fundo, ou o patrimônio da organização político-partidária, pode denunciar ao tribunal para questão de reposição e devolução de como está. É assim como funciona. Então, é uma ação normal que eu felicito aos tribunais e felicito também a iniciativa do Dr. Muxanga e os demais que for sentir uma coisa, façam o mesmo, porque é isso que no país é um Estado de direito democrático, onde alguém fala, vai opinar, vai falar que desde que não ofende alguém. Isso é muito bom. Estamos felizes por isso. Muito bem. Obrigado, caríssimo Orlando. Magnífico reitor. Que impacto esta decisão tem na imagem da RENAMO? Estamos a falar de um partido que já ocupou uma posição privilegiada no que diz respeito a assentos na Assembleia da República, mas também a apreciação que o eleitorado tinha pelo mesmo por conta da visão que este partido trazia. Mas hoje podemos considerar que, de acordo com o levantamento que tem sido feito a partir de diversas fontes, é um partido que caiu em decadência. Como é que olha para a imagem atual e futura da RENAMO a partir desta decisão, mas também de tudo aquilo quanto tem vindo a acontecer? Bom, eu penso que aqui o mais importante é que o tribunal decidiu e os passos subsequentes é que a RENAMO tem que cumprir. A ordem do tribunal tem o caráter obrigatório no seu cumprimento. E se assim acontecer, eu penso que, na minha opinião, sai mais forte. Por quê? Porque alguém lhe chamou a atenção que isto não estava correto e reconheceu que isto não está correto e está a implementar devidamente a norma como devia ter sido. Ora, esse é de um lado. Mas, por outro lado, também temos que ver que já nestes termos, com essas decisões do tribunal, etc., acredito que já a RENAMO sai um pouco mais forte, que afinal de contas, e não só a RENAMO, tantos outros partidos, de A a Z, todos os partidos, já sabem que afinal de contas, tomada de medidas de forma arbitrária, nada ajuda. É preciso obedecer às normas. Não é por acaso que aquele dirigente, que eu não quero aqui citar, foi restituído a membro do Comitê Central. Por quê? Porque ele fazia parte do órgão do Comitê Central. 2, teria sido impedido para a entrada no centro de conferência, no centro do 12º Congresso para a sua reeleição ou não reeleição ao Comitê Central, porque alguém teria tomado uma decisão. Mas essa tomada daquela decisão era de forma individual, não como órgão. Se o Comitê de Verificação tivesse tomado essa medida, era uma questão, mas não era isso. Então, foi o Comitê de Verificação que restituiu o direito, não foi o Tribunal, foi o Comitê de Verificação que restituiu o direito ao quadro nos termos da lei. Então, logo, também já estamos a ver que, afinal de contas, essas questões de tomada de medidas, de tomada de decisões, de quaisquer maneiras, se observar as estruturas internas dos partidos políticos, elas existem e lá tem regulamentos, tem normas, ninguém tem que estar acima da lei.
Obrigado. Bem, muitíssimo obrigado, magnífico reitor, mas apenas mais uma pergunta em relação a este assunto. Acredita que este caso pode abrir caminho para mais conflitos judiciais envolvendo membros de partidos políticos? Sim, acho que já temos um aí, o doutor Helder Mendoza, né? Também penso que está a preparar um processo igual. E eu acredito que o desfecho não será diferente deste. Acredito isso, mas sem fazer especulações, vamos deixar a justiça que tome as medidas, as decisões necessárias. Muito Sim, bem. depois Bem, é nesta parece-me vertente mesmo que as lideranças políticos partidários devem ter muita atenção nas suas decisões. Porque a estrutura existente dentro do partido é para organizar a imagem e a credibilidade dos partidos políticos. O líder é emprestado por um determinado tempo para ele tomar a decisão, a vida da organização político-partidária. E não meramente decisões que vêm da sua alma. Então, por isso que Moçambique, ele dotou a democracia muito mais por velar essas questões. Porque se não existisse a lei, então cada um faria aquilo que lhe apetecesse. Então num país que é nosso, não deve ser assim. Então, todas as organizações políticas partidárias devem pautar pela credibilidade, neutralidade, transparência e, acima de tudo, pela lei, que deve nortear ao destino de cada membro e aos destinos da organização política partidária e as suas atividades. Não deve, por isso que é de ver que Moçambique, não deve outro partido, por exemplo, interferir no outro, mandar espiões. Vamos lá, por exemplo, Partido Frelimo enviar espiões para Renamo, enviar espiões para Anamola, o MDM. Isso não pode acontecer, isto. Esses todos que foram fazer isto e serem conhecidos, estão a fazer esse tipo de comportamentos, deveriam ser arrastados ao tribunal, ir esclarecer ao tribunal qual era a sua maior intenção ao se interferir nos partidos para criar desordem lá. Isso também é preciso que a lei possa salvaguardar. Porque não se pode anormalizar, por exemplo. Estamos falando de paz. Paz é o resultado de um instrumento legal. Esta lei existindo precisa de ser cumprida. Se existem espiões que devem acontecer, espiões têm que ir lá procurar ladrões, procurar miliantes na rua, ir a esquadro tribunal, porque esse aqui estão a delipedir o que estão a estragar a questão da segurança do Estado. Não é por pessoas nos partidos para criar tumultos intencionais e criar desordem social porque quer favorecer ao partido YZ. Não! É o mesmo pacote sobre as lideranças. Então, quem deve ser encontrado com esse tipo de comportamento deve ser arrastado ao tribunal. Ainda que seja para lhe pegar a mão, ir à esquadra e ficar na cela 24 horas, quando o processo decorrer, abrir o processo ali, será muito bom. Então, isso seria a repor a questão de equilíbrio social e a decisão própria, onde a pessoa quer se aliar. Os partidos políticos devem ter noção de que cada um tem seu povo no mesmo território. Quem tem mais povo é que tem que estar à frente. Quem é menos povo deve esperar e deve convencer a maioria para te amar, para estar contigo. E não pode criar situações de colocar infiltrados. Renamo ir ao MDM, do MDM ir ao Anamola, do Anamola ir ao Frelimo, do Frelimo ir em todos esses aqui para criar desequilíbrio lá, problemas sociais de conversa e depois entulhar redes sociais como se fosse não isso. Esses todos da secreta que fazem isso têm muito trabalho, que é investigar sobre a segurança do Estado e não criar agitação nas organizações políticas partidárias. Vimos movimentos ali, vimos alguém falando daqui. Isso é muito perigoso, porque o problema, o conflito maior começa assim. O controle da segurança pública não se pode controlar para quem rouba um objeto concreto. O controle de segurança pública está meramente aos agitadores sociais dentro das organizações políticas partidárias, com intenções de favoritismo ao partido YZ. Aí estamos diante de pessoas que criam situações de desordem social para depois entrar na desordem individual, que é a segurança pública. Então não pode acontecer. Então a lei deve prever sobre essas questões. Cada um fica no seu buraco. Só vão se cruzar
no tempo da festa, que é das campanhas eleitorais. Se é um bom líder carismático, não é, nenhum partido deve se interessar nisso. E, inclusive, também chama de atenção para a inteligência, para a CIS, porque muitos fazem isso, saem de lá outros. Isso não pode acontecer. A Polícia de Moçambique vai se preocupar em querer manter a ordem de segurança pública. Mas, a nível dos partidos políticos, tem pessoas agitadores que vão lá, se identificam como membros, mas não são membros que criam atritos. E depois saem, deixaram barulho em todas as redes sociais por desinformação. Isso não pode acontecer. Nós temos que ter um país organizado em termos de organizações político-partidárias, com foco concreto e trabalho concreto. Quem ajuda mais é que teve mais apoio. Quem ajuda menos é que tem menos apoio. Que trabalhe para retrair mais apoios. Não é criar agitação para fustigar a imagem do outro partido em detrimento da outra. Não, isso não pode acontecer. Isso não é trabalho bonito. Isso não nos amamos como moçambicanos. Estamos a atiçar conflitos entre nós. Conflitos que nós não vamos conseguir acautelar no momento certo. Então temos que nos amar, temos que deixar as pessoas fazer o seu trabalho até o dia concreto. Então, essa é a luta principal da Comissão do Diálogo Inclusivo, da Organização da Sociedade Civil. É isso que deve acontecer. Se um líder não é amado, não pode querer fustigar a imagem do outro para ser amado. Pelo contrário, está a criar fúria. Se o líder não é amado, então tem que fazer alguma coisa para ser amado. Porque o que acontece, o amor é genuíno do povo. Não é o amor que se compra. Você pode comprar comida, pode comprar carro, comprar imóveis. Até pode lutar para estar num sítio que não é seu. Mas tu não vais comprar o amor do povo. Então é aí onde muitos conflitos começam a surgir. Daí que temos esses problemas a nível dos partidos políticos. Então é ali onde quer se despertar as pessoas. O povo deve despertar. As organizações devem despertar sobre isto. E muito obrigado. Muito bem, muitíssimo obrigado, caríssimo Orlando, mas apenas uma pergunta já para encerrar esta discussão em relação a estes três temas. Apenas 3 minutos, realmente muito breves. Esta decisão do Tribunal, mas também tudo quanto tem vindo a acontecer no Partido Renamo, afeta ou não a legitimidade ou a sensação de legitimidade da liderança do partido? Obviamente, eu estava aqui a explicar que a imagem do líder já está em causa. Já não transmite segurança para os seus simpatizantes como membro. E ademais, a legitimidade do líder da Renamo está sim, porque ele é presidente, está nos estatutos, mas em termos concretos, ninguém deve ouvir. Porque está claro que as ações dele demonstrariam a descredibilização ou descrédito do seu partido. E nós frisamos aqui que a Renamo é um patrimônio, que cada um quer fazer um estudo histórico, recorre-se a 2 movimentos, na época, agora são partidos, que é Frelimo e Renamo. Então, esses patrimônios são passíveis do estudo. Ver-se qual que foi a motivação da sua Constituição, qual era o alcance e qual era o fim disso. Então, todas as coisas, com essa solução do tribunal, coloca-se em causa a imagem e a credibilidade da liderança. O líder ali neste momento, ele não teve capacidade de acolher essa situação do Muxanga e que talvez possa emainar, se dar com ele e lhe explicar por que ele é assim. Porque tomar iniciativas que ofendem aos seus simpatizantes e membros não é bom líder este aqui. É um líder perigoso. Vai colapsar o partido, vai descredibilizar o partido, vai fazer com que o partido possa se afundar. Não haverá uma identidade clara desta organização político-partidária. Então, logo, há que se desconfiar da legitimidade social e não legal. A legitimidade legal existe porque o Estatuto prevê que ele é o presidente da Renamo e ele é que toma decisões. Mas a legitimidade social já posta em causa. Ninguém mais acredita nele. E todos já lhe fugiram. Só vão suportar alguns. Mas os simpatizantes membros fora já não consideram legítimo socialmente a existência de Yusuf Momadi como presidente do Partido do Renamo. Por causa dessas pequenas coisas que deveriam ser resolvidas internamente. Bem, aqui frisava o Magnífico que é preciso que existam setores dentro do partido para cautelar essas coisas todas. Mas não, tanto os membros internos que têm, outros que têm mais títulos de formações acadêmicas como tal, não previam isto. E
o doutor Muxanga, por ter visto que aqui alguma coisa não está bom, recorreu a uma instância concreta, que é o tribunal. E ele tomou decisão concreta, consoante o assunto também é concreto, e trouxe essa solução. Logo, quando eles fazerem organizar a casa deles, devem também reorganizar os setores existentes dentro do Partido Renamo, para que haja uma credibilidade e talvez um pouco de crédito e confiança da população que já deixou de confiar a esta organização político-partidária. Mas o grande problema está dentro da liderança. Quando o líder não está identificado com a causa, faz esses problemas. No dia que Renamo terá um líder que se identifica com a causa, aí sim teremos um Renamo que é renovado em termos de estrutura e credibilidade e prestígio social. Porque ele faz algum impacto social. Essa luta de democracia é o resultado da essência desta organização político-partidária, que outrora teve 16 anos a lutar por uma causa nobre. E depois, hoje em dia, já há um desprestígio. Então, é preciso um trabalho célere para que esses patrimônios todos tenham o seu posicionamento das suas lutas em anos atrás. Muito bem. Muitíssimo obrigado, caríssimo Orlando. Agradeço também a si, magnífico reitor, pelas intervenções ricas que trouxeram para esta mesa, mas é claro que, de forma especial, agradecemos ao caro internauta por nos ter acompanhado do princípio até o final deste debate político. Conversamos em relação a 3 temas que marcam a atualidade, que o Governo autoriza, sim, o Ministro dos Transportes e Logística a proceder com os concursos da Agência Metropolitana de Transportes de Maputo. Falamos também, como segundo tema, sobre a extradição do cidadão moçambicano que esteve detido em Portugal, envolvido em diversos crimes, dentre eles branqueamento de capitais. E por último, tal como o telespectador bem escutou, falamos sobre o tribunal que devolve direitos partidários a António Muxanga, que esteve suspenso por um período indeterminado do partido do qual é membro, aliás, membro sénior. Nós nos despedimos, mas prometemos voltar na próxima semana, no mesmo dia e à mesma hora, com mais temas a serem arrolados nesta mesma mesa. Para já, fique bem, melhor dizendo, fique com Deus. Até lá. Estás atrás de amor, não procura. Vem ter comigo de uma vez. Vais precisar de luvas. Faremos ringue de boxe só com uvas. Na minha cama, eu e tu, nós dois, sem calções e blusas. Morangos, coquetéis, amarmos todos os meses. Chocolate embaixo da almofada, doces. Yeah, como é que é, pessoal? Eu sou 3H, a.k.a. 300 Boy. Estou na FTV, tornando a sua visão uma realidade.